Olá e seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Iremos explorar uma das narrativas mais intrigantes e enigmáticas da Bíblia, a ocasião em que Deus converteu o poderoso rei Nabucodonosor em um animal. O que poderia levar Deus a aplicar um juízo tão drástico e o que essa história representa para nós nos dias atuais? Este relato está repleto de lições sobre soberba, poder e a soberania divina. A impressionante transformação que ocorre até o desfecho. O que aconteceu com Nabucodonosor ainda nos ensina valiosas lições hoje, e a verdade pode alterar a forma como você percebe o sucesso, a humildade e o papel de Deus em sua vida. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão curtir e também inscreva-se para não perder nossos futuros vídeos que revelam verdades impactantes da Bíblia. Fique conosco até o final, onde discutiremos o que a experiência de humilhação de Nabucodonosor significa para você e como ela se aplica ao nosso dia a dia com Deus. Também adoraríamos ouvir de você. Compartilhe nos comentários qual lição desta história mais se destaca para você e não hesite em enviar este vídeo para seus amigos e familiares, para que eles também possam ser encorajados pela sabedoria divina. Vamos nos aprofundar e desvendar por que Deus transformou o rei Nabucodonosor em um animal. Antes de chegarmos à transformação de Nabucodonosor, vamos examinar mais de perto quem foi esse monarca e por que sua história é relevante. Nabucodonosor II não era um rei comum. Ele foi um dos governantes mais poderosos e influentes do mundo antigo. Reinou aproximadamente de 605 a 562 a.C., e durante seu governo, a Babilônia atingiu o auge de seu poder, tornando-se um dos impérios mais renomados da história. A Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, era famosa por sua vasta riqueza, poder militar e impressionantes realizações arquitetônicas. Talvez o mais célebre desses feitos sejam os Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora historiadores debatam a sua existência, a lenda dos jardins simboliza a grandeza e o luxo da Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor expandiu seu império, conquistando muitas nações vizinhas, incluindo Judá, o reino do povo escolhido de Deus. Em 586 a.C., ele liderou a destruição de Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus, derrubando suas muralhas, incinerando o templo e levando os israelitas ao exílio. Esse evento, conhecido como o Cativeiro Babilônico, foi um momento crucial na história bíblica, pois marcou o cumprimento das advertências de Deus ao povo israelita por sua desobediência. O legado de Nabucodonosor como conquistador e construtor o tornou uma figura central no cenário mundial da época, mas seu relacionamento com o Deus de Israel é o que mais se destaca na Bíblia. Suas interações com os exilados judeus, especialmente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos oferecem um vislumbre profundo de seu caráter. Apesar de ser um rei pagão que adorava muitos deuses, Nabucodonosor teve diversos encontros com o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Essas interações moldaram o curso de sua vida e, eventualmente, o levaram à sua experiência de humilhação. No livro de Daniel, vemos Nabucodonosor pela primeira vez encontrando o poder de Deus quando tem sonhos inquietantes
que nenhum de seus magos, encantadores ou sábios conseguiu interpretar. Foi Daniel, um jovem hebreu cativo, quem revelou esses sonhos, desvendando os mistérios que lhe foram concedidos por Deus. No capítulo 2 de Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre uma enorme estátua feita de diferentes materiais, representando diferentes reinos. Ele diz ao rei que seu poder e sucesso vem do Deus do céu. Vamos ler Daniel 2, 37 e 38. Ó rei, tu és o rei dos reis. O Deus do céu te concedeu domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele entregou todos os homens, e as feras do campo e as aves do céu. Onde quer que habitem, ele te fez dominar sobre tudo isso. Tu és a cabeça de ouro. Este versículo é fundamental, pois estabelece que a autoridade de Nabucodonosor foi concedida pelo próprio Deus. Embora fosse um rei pagão, a ascensão de Nabucodonosor ao poder e seu vasto domínio eram parte do plano soberano de Deus. Deus o colocou nessa posição de influência, assim como governa a ascensão e a queda de todos os líderes e impérios. Romanos 13:1. No entanto, com grande poder frequentemente vem grande orgulho. O coração de Nabucodonosor, assim como o de muitos governantes ao longo da história, se encheu de soberania à medida que seu império prosperava e ele alcançava um sucesso monumental. Nabucodonosor começou a atribuir toda a glória a si mesmo, em vez de reconhecer a mão de Deus em suas vitórias e conquistas. Ele caiu na armadilha da autoexaltação. Um dos exemplos mais marcantes do orgulho de Nabucodonosor foi sua reação aos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a se prostrar diante de uma imagem de ouro que Nabucodonosor havia estabelecido. Ele ficou tão enfurecido com a resistência deles que ordenou que fossem lançados em uma fornalha ardente. Mas mesmo assim, quando Deus milagrosamente os salvou das chamas, Nabucodonosor não compreendeu plenamente a profundidade da autoridade de Deus. Embora tenha reconhecido Deus como aquele que salva, Daniel 3, 28, 29, seu coração permaneceu impenitente e orgulhoso. O segundo encontro de Nabucodonosor com o poder de Deus veio na forma de um sonho enigmático e perturbador. No capítulo 4 de Daniel, somos apresentados a este sonho que abalou Nabucodonosor. Apesar de seu status como o governante mais poderoso do mundo antigo, à medida que o capítulo se abre, Nabucodonosor começa a relatar seu sonho em suas próprias palavras, mostrando que, mesmo sendo um rei, algo sobre essa visão o deixou profundamente inquieto e desesperado por respostas. Mais uma vez, ele convocou os sábios, astrólogos e magos da Babilônia para interpretar o sonho, mas nenhum deles pôde oferecer uma explicação. É importante notar que, embora esses homens fossem considerados especialistas na sabedoria e nas artes místicas da Babilônia, eles eram impotentes diante de uma mensagem divina. Esta é uma contrapartida significativa que o livro de Daniel destaca repetidamente. A sabedoria e a revelação de Deus sempre superam a sabedoria humana. Finalmente, Daniel, conhecido pelo nome babilônico Beltesazar, foi chamado. Daniel já havia demonstrado sua habilidade dada por Deus para interpretar sonhos em capítulos anteriores. Mas desta vez, a mensagem seria mais pessoal e severa. O rei Nabucodonosor confiava em Daniel porque reconhecia o espírito dos deuses santos nele. Daniel 4:18.
mas ainda não compreendia o verdadeiro Deus por trás da sabedoria de Daniel. Vamos nos aprofundar no sonho que Nabucodonosor descreveu em Daniel 4, 10, 12. Estas são as visões que vi enquanto estava deitado. Olhei e havia uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, e seu topo tocava o céu, visível até os confins da terra. Suas folhas eram lindas, seu fruto era abundante, e havia alimento para todos. Debaixo dela, as feras do campo se abrigavam, e as aves do céu moravam em seus ramos. Dela, toda criatura se alimentava. Esta imagem da árvore é poderosa e simbólica. A árvore era majestosa, dominando tudo ao seu redor, proporcionando abrigo e sustento a todas as criaturas da terra. Essa árvore representa o reino de Nabucodonosor. A Babilônia, naquela época, era a superpotência mundial. Havia conquistado nações, controlava vastos recursos e oferecia abrigo a muitos povos sob seu domínio. Nabucodonosor, por sua vez, estava no auge de seu poder, e assim como a árvore, era visto como a fonte de força, prosperidade e segurança para seu povo. A árvore era visível até os confins da terra, uma imagem adequada para Nabucodonosor, que se via como o governante do mundo conhecido. O Império Babilônico se estendia ampla e longe, e seu rei era o símbolo do poder, da riqueza e do domínio. No entanto, o que se seguiu no sonho revelou que essa grandeza não duraria para sempre. Em Daniel 4, 13 e 14, o rei continua: nas visões que vi enquanto estava deitado, olhei, e havia um santo, um mensageiro, descendo do céu. Ele clamou em alta voz: cortem a árvore e arranquem os ramos, despam as folhas e dispersem os frutos, que as feras fujam de debaixo dela e as aves de seus ramos. Este é o ponto em que o sonho toma um rumo dramático. A árvore, antes poderosa e florescente, é ordenada a ser cortada por um mensageiro celestial. Isso simboliza a queda de Nabucodonosor, que estava uma vez no auge da realização humana. Os ramos são cortados, as folhas são arrancadas e os animais se dispersam. O reino que Nabucodonosor havia construído enfrentaria em breve uma grande transformação, e ele próprio seria removido de sua posição de autoridade. Contudo, o sonho não termina com uma destruição total. Em Daniel 4,15, lemos: mas deixe o toco e suas raízes, ligadas com ferro e bronze, permanecerem no chão, na grama do campo. O toco permanecendo com raízes intactas é significativo. Representa a esperança de restauração. Deus, em sua misericórdia, não estava disposto a destruir completamente Nabucodonosor, mas o conduziria a um caminho de aprendizado e humildade. Para encerrar essa reflexão sobre a vida e a queda de Nabucodonosor, podemos nos voltar para a profunda lição que sua história nos oferece hoje. A trajetória de Nabucodonosor nos revela que toda a nossa força e sucesso tem origem em Deus. Ele é a verdadeira fonte de todo poder. Seja na vida de um monarca, de um líder ou de qualquer pessoa que conquiste algum tipo de sucesso. A soberba de Nabucodonosor o cegou para essa verdade, e sua experiência de humilhação foi um chamado à humildade e à consciência de que todos nós dependemos do Criador. A mensagem que fica para nós é clara. Precisamos reconhecer e honrar a Deus em tudo o que temos e fazemos. Se permitirmos que o orgulho tome conta de nossos corações, corremos o risco de cair assim como o grande rei da Babilônia.
Em vez de confiar em nossas próprias forças, somos convidados a reconhecer que todo poder e sabedoria vem de Deus e que Ele é quem sustenta nossas vidas. Portanto, lembre-se sempre, a verdadeira grandeza é encontrada na humildade e na obediência a Deus. Assim como Deus restaurou Nabucodonosor após sua humilhação, Ele nos oferece a mesma oportunidade de redenção e transformação, para que possamos viver vidas que honrem a sua glória e dependam inteiramente dEle. Que a história de Nabucodonosor nos inspire a buscar a humildade, a reconhecer nosso lugar diante de Deus e a nos submeter ao seu senhorio em todas as áreas de nossa vida.